No vídeo de hoje eu quero falar sobre autoestima e como a autoestima impacta a nossa vida em todos os aspectos, e muitas vezes a gente nem se dá conta de que isso está acontecendo, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está nesse ciclo de baixa autoestima, de desmotivação, de pensamentos mais negativos, de desânimo, enfim, que nós estamos inseridas em um contexto basicamente que não está satisfatório. A minha rotina não tá legal, eu não tenho tempo, eu não tenho vontade de cuidar de mim, eu basicamente estou me deixando pra lá, eu não estou cuidando minimamente da minha aparência, eu não estou cuidando basicamente de mim como um todo. E muitas pessoas podem até pensar que a autoestima é simplesmente a forma como você se veste, como você se arruma, é a sua imagem externa, basicamente. Só que a autoestima, ela vai muito além de tudo isso, e você vai entender o que eu tô querendo dizer no vídeo de hoje. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante que você se inscreva, porque assim você não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui todas as semanas, e além disso você contribui para o crescimento do canal. Então é só um cliquezinho aqui abaixo do vídeo, já se inscreve, que assim você me ajuda e acompanha os meus conteúdos semanalmente. Se você ativar o sininho, você é notificado todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo aqui, e aí não tem chance mesmo de você perder nada. Bom, então vamos lá. Por que a autoestima ela é tão importante, tão relevante na nossa rotina, na nossa vida como um todo? A gente sempre vai pensar alguma coisa sobre nós mesmas. Nós sempre vamos ter uma ideia fixa sobre nós, do que nós podemos, do que nós fazemos, do que nós merecemos, e também a gente tem essa ideia do que nós somos, como nós parecemos, o que nós podemos fazer, e basicamente a gente acredita em todas essas ideias que a gente tem sobre nós mesmas. Então a gente vai alimentando aquilo e a gente vai comprovando todas essas ideias, essas histórias que a gente tem na nossa cabeça, a gente vai comprovando na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, com as nossas escolhas. E muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, ou seja, a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, que, por exemplo, eu tenho algo negativo que eu penso sobre mim, sobre a minha imagem, sobre a minha aparência, sobre qualquer que for o assunto. E aí, mesmo que de forma inconsciente, eu vou comprovar esses meus pensamentos no meu dia a dia com as minhas escolhas. Muitas vezes eu vou me sabotar para que se comprove aquilo que eu acredito. Então, se, por exemplo, eu acredito que eu não sou uma pessoa bonita, eu acredito que eu não sou uma pessoa que se arruma, que se cuida, eu não sou uma mulher que se importa com a minha aparência, ou enfim, pode ser qualquer coisa. Eu vou sempre tomar decisões baseadas nisso que eu acredito, para que se comprove aquilo que eu estou pensando sobre mim mesma. E isso vai ter um impacto porque muitas vezes o que a gente acredita sobre nós mesmos está distorcido, e isso está nos mantendo ali limitadas. Então a gente precisa olhar para essa questão da autoestima de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, na verdade, para que a gente consiga entender que a autoestima não é simplesmente pela aparência. Ela está relacionada com aquilo que nós pensamos sobre nós mesmas, sobre as histórias que a gente vem contando para nós, relacionadas às nossas capacidades, relacionadas ao que a gente merece ou não viver, ao que a gente vai fazer ou não fazer, enfim, está tudo interligado. E quando a gente tem essa distorção, a gente vai se enxergar de uma forma muito mais negativa. Então a gente vai considerar que nós não somos capazes, que nós somos menores, que nós não merecemos, que nós não podemos, que nós não sabemos, que não é pra gente. A gente vai pensar um monte de coisa de forma a diminuir a nós mesmos, porque a gente acredita nisso que a gente está pensando e comprovando. Basicamente, a gente não se sente merecedora de ter uma vida melhor, de ter uma rotina melhor, de ter bons hábitos, de ter uma aparência melhor, de ter um corpo melhor. Enfim, a gente não se percebe como uma pessoa que é assim, e a gente não consegue enxergar a nossa melhora, a nossa evolução quanto a isso, porque a gente acredita o contrário. Então, basicamente, quando eu vivia naquela rotina caótica, que eu até já contei aqui pra vocês, eu já passei por transição de carreira, já passei por várias situações, tem vídeo aqui no meu canal sobre isso, explicando um pouco melhor, mas quando eu vivia lá naquela rotina caótica, eu estava com a minha autoestima abalada, ela era muito baixa. Então, pra quem não sabe, pra quem ainda não viu os outros vídeos, sugiro que procure pra entender melhor. Mas eu sou dentista, então nessa época que minha rotina era caótica, eu atuava ainda nessa profissão. E eu basicamente não me arrumava, não me importava com a minha imagem, não tinha aquele ânimo para estar arrumada para ir trabalhar. Eu vou deixar uma foto aqui para você entender como é que eu ia trabalhar. Isso aqui, pra ser bem sincera com você, não é a aparência de uma cirurgia dentista, né? Vamos combinar. Tá muito desleixada, tá muito mal cuidada, tá muito tanto faz.
mas era exatamente assim que eu vivia naquela época. E isso não impactava simplesmente na minha imagem, como eu me vestia, eu não me maquiava, não me arrumava, não me importava. Isso impactava em outras coisas também, nas minhas decisões diárias, nos meus hábitos, na minha rotina como um todo. Porque minha autoestima estava baixa, então eu estava me considerando uma pessoa incapaz, uma pessoa menor, uma pessoa que não pode, uma pessoa que está ali sendo inferior realmente. E quando eu falo que uma coisa leva a outra, é porque justamente elas vão se somando e essa bola de neve vai ficando gigantesca. Então, por exemplo, a minha rotina estava desorganizada, os meus hábitos estavam ruins, eu estava insatisfeita, ansiosa, compensando, a autoestima estava muito baixa. Obviamente que eu não me arrumava, obviamente que eu não me maquiava, não tinha ânimo pra me arrumar ou pra fazer alguma coisa assim no meu dia a dia. Obviamente os meus hábitos eram péssimos, entende? Uma coisa vai puxando a outra, tudo está conectado. Por quê? Tudo parte da nossa mentalidade. Você precisa entender isso para que você comece a compreender como as coisas se desdobram na sua vida. Porque se você não entende isso, você fica muito perdido sem saber por que as coisas estão acontecendo e você não sabe o que fazer para mudar esse contexto que você está inserida. Então é claro que quando eu estava lá nessa rotina, nessa desordem, quando eu estava ali com essa autoestima tão baixa, eu não sabia de todas as coisas que eu sei hoje. Eu não sabia que a minha mentalidade precisava evoluir muito, eu precisava aprender muitas coisas, desbloquear muitas crenças, mudar muito a minha forma de pensar, para que aí sim eu conseguisse mudar as coisas ao meu redor, para que aí sim eu conseguisse mudar os meus hábitos, a minha rotina e tudo que eu quisesse mudar na minha vida. Então foi passando por esse processo que eu já falei também várias vezes que eu passei de autoconhecimento que eu consegui ir entendendo todas as coisas para fazer os ajustes necessários na minha rotina. Então atualmente não tem nem como comparar a minha rotina atual com a minha rotina passada. Não tem nem como comparar a minha autoestima de hoje com a autoestima que eu tinha lá atrás. Pra vocês terem uma ideia, eu me sentia muito incapaz, eu me sentia uma pessoa feia. Então, por exemplo, eu sempre fui muito magra e por isso eu me sentia mal, eu me sentia feia. Porque eu era muito magra. Logo, eu não queria ir para a academia, dentre outros motivos que existiam também ali envolvidos, mas esse era um. Eu não queria ir lá, porque eu não gostava do meu corpo. Aí, eu achava que eu não sabia também fazer os exercícios, até porque eu nunca tinha ido. Então, eu achava que eu não conseguiria aprender. Achava que eu faria tudo errado. Então, tudo isso está relacionado com a nossa autoestima. Naquela época, eu jamais iria sentar na frente de uma câmera e gravar um vídeo falando, assim como eu estou falando aqui agora. Por quê? Eu tinha muita vergonha. Tanto é que quando eu comecei no meu Instagram lá atrás, os meus primeiros vídeos, obviamente, eram péssimos. Eu tinha muita vergonha, eu tinha medo de errar, eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que ia acontecer, eu tinha medo, muito medo. Por quê? A minha autoestima era baixa. Então, tudo, percebe como ela vai estar conectada com muitas situações que às vezes a gente nem se dá conta na nossa vida? Então, conforme você vai trabalhando a sua mentalidade, que é o que determina todas essas coisas, você vai entendendo e aí você vai elevando a sua autoestima, assim como você vai mudando também o seu estilo de vida, porque uma mudança de mentalidade vai mudar todas as coisas na sua vida. Então, para que você consiga construir uma rotina alinhada, equilibrada, saudável, leve, produtiva, que tenha sentido para você e que seja gostosa, você vai precisar trabalhar a sua mentalidade. Sem isso, você não vai conseguir fazer alterações na sua vida, nos seus hábitos e na sua rotina. Porque você sempre vai acabar voltando para onde você está, para aquele padrão, para aquele nível ali do padrão mental que você tem, da mentalidade que você tem até então. Você sempre vai estar, a sua vida, os seus hábitos, a sua rotina sempre vão acompanhar a sua mentalidade. Então você dá um passo acima na mentalidade, a sua vida automaticamente dá um passo junto. Uma vez que você consegue entender isso, você vai valorizar aquilo que realmente importa na sua vida, que é o seu desenvolvimento pessoal, o seu autoconhecimento. Então eu consegui fazer essas mudanças e eu consegui melhorar muito a minha autoestima, meus resultados, os meus hábitos e a minha rotina como um todo, a partir do momento que eu fui compreendendo essas questões que eu estou falando aqui pra você. Desde a questão de se preocupar qual roupa usar, se eu vou me maquiar ou não, se eu vou estar arrumada,
tudo isso faz parte também da autoestima. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu estou mais arrumada. Inclusive, tô até com um penteadinho diferente aqui, que vocês podem ver, que não é comum, até porque eu não tenho tanto talento assim pra penteados, como vocês podem ver. Mas, basicamente, é nítido que existiu uma tentativa de estar mais apresentável. Você pode ver que eu estou arrumada, que eu estou maquiada, eu estou com uma roupa. Aqui também não dá pra ver o resto, mas, enfim, eu estou com uma roupa adequada, eu estou arrumada para o meu dia de trabalho. Inclusive, mulheres, não sei se vocês já repararam, mas a nossa produtividade, o nosso ânimo, parece que tudo fica um pouco melhor quando a gente se arruma, quando nós estamos bem, quando nós estamos satisfeitas com a nossa imagem, com a nossa aparência, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa rotina. Ou seja, tudo conspira a favor quando a gente está alinhando, quando a gente está buscando, quando a gente está evoluindo. Então, se talvez você está passando por um período da sua vida de maior desânimo, desequilíbrio, rotina desalinhada, autoestima baixa, você não tem vontade de se arrumar, você não tem ânimo para fazer as coisas básicas para cuidar de você, para tirar um tempo para si mesma, entenda que você precisa fazer alguma coisa para sair desse ciclo de insatisfação. E o melhor caminho, o melhor lugar para você começar a fazer essas mudanças é trabalhando a sua mentalidade, porque é isso que vai ser determinante e que vai resolver todas as questões na nossa vida. O que você não pode é pensar que é normal e se convencer de que a sua vida é assim, de que você é assim, de que você não é uma mulher que se arruma, que você não gosta de você mesma, que você não se cuida. Você não pode se convencer dessas histórias que a sua mente está contando pra você, porque senão você não vai conseguir sair desse ciclo. Você precisa identificar que você está em alguma situação que você não está achando legal, e aí você precisa fazer um movimento, entender coisas que você não entende, ter uma percepção diferente sobre essa situação, para que aí sim você consiga se tirar daí de onde você está. Pode ser trabalhoso, pode ser um pouco complexo, mas vale muito a pena. E eu sugiro que você busque o direcionamento de alguém que já trilhou esse caminho para facilitar para você, para te ajudar a caminhar com mais facilidade, para você não ficar tão perdida sem saber exatamente para onde ir, por onde começar. Porque quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, nós estamos realmente falando sobre muitas coisas. Inclusive, eu quero aproveitar para te convidar a acompanhar o meu perfil lá do Instagram. Lá eu compartilho a minha rotina diária, dicas diárias, conteúdos diários para esse alinhamento, para esse equilíbrio, para essa melhora como um todo da rotina, dos hábitos, do nosso estilo de vida. E eu tenho certeza que se você está buscando isso, você vai gostar bastante dos conteúdos que eu trago por lá. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você pode também deixar alguma sugestão de algum conteúdo que você considera importante para que eu faça novos vídeos por aqui. Se de alguma forma você considerou relevante esse conteúdo, deixa um like aqui embaixo que contribui bastante para o canal. E se inscreve se você não for inscrito ainda. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. É muito rápido, muito simples, é só um cliquezinho aqui abaixo e você está contribuindo demais para o canal. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.